tarde a todos. Vamos direcionar a nossa mente naquilo que mais acreditamos. E com humildade, com perseverança e com fé. Vamos agradecer por todos os fatores que temos recebido. Como é bonito, Senhor. Como é bonito o nosso viver. O nosso coração que palpita, as nossas mãos, os nossos pés, as nossas pernas, o nosso trabalhar incessante, as células, o nosso interior, Senhor. Tudo isso precisa que o Senhor nos ajude para que tudo isso continue, para que tudo isso seja um fator decisivo na nossa evolução. Porque Tu, Senhor, é o nosso Pai. É a concretização do nosso ideal. É Tu, Senhor, que faz com que a nossa energia possa brilhar como brilha. E eu tenho certeza que no futuro irá brilhar muito mais. Eu estarei visitando as estrelas, os planetas, Senhor, com a Tua ajuda e com a ajuda da espiritualidade. Porque eu sou espírito. Eu apenas estou, por momentos, ocupando um corpo carnal. Mas eu sou espírito. E por isso eu quero Te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Continue comigo na próxima semana, porque o Senhor vai ver o meu esforço, a minha dedicação e a minha fé. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Então nós vamos hoje fazer uma reflexão sobre um dos capítulos deste livro, Jesus no Lar. Quem tem o hábito de frequentar a casa já deve ter visto que outros expositores já devem ter trazido capítulos, né? E o capítulo de hoje é o capítulo 31 e nós vamos falar sobre a razão da dor. É um assunto que eu diria que nós nem gostaríamos de falar muito, né? Porque quando nós tocamos nesses assuntos que nos trazem um desconforto, às vezes nós não gostamos muito de falar, mas é importante nós compreendermos. E aqui nesse capítulo, Jesus nos traz a razão da dor. Ele nos explica o porquê a dor é importante em nossas vidas. Então eu trago essa reflexão hoje, trazendo o capítulo. Eu vou ler esse capítulo para que vocês compreendam o quanto é simples essa linguagem e como Jesus nos traz de uma forma leve as explicações que nós precisamos. Então o capítulo começa assim: Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, e aí eu vou explicar o que é a residência de Cusa. Cusa era um funcionário de Herodes Antipas, um importante funcionário. E ele era casado com uma mulher chamada Joana de Cusa.
Então, quem tem o hábito da leitura religiosa, espiritual, vai saber quem é. Joana de Cusa era conhecida na época por ser uma das principais discípulas do mestre. E ela fez em sua residência uma reunião, trazendo as pessoas, os amigos e trazendo o mestre Jesus. E então Raquel, nesta oportunidade, ela sendo já conhecida daquelas pessoas que estavam lá, ela questiona o mestre. E ela diz assim: por que a criatura sofre tanto? Por que motivo a dor se converte em aflição nos caminhos do mundo? Afinal, o homem não é uma criação de Deus? E os anjos e o céu não velam sobre a humanidade? É uma pergunta coerente, né? Se nós somos filhos, se nós somos a criação do Pai, se os anjos nos cuidam, eles velam por nós, por toda a humanidade, durante todo o tempo, por que é que nós precisamos passar pela dor? Por que é que nós precisamos passar pelas aflições da nossa vida? Jesus olhou para a interlocutora e, com o olhar firme, falou: a razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias que Deus, à maneira de seus grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho, e a luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Que a terra é o caminho para chegarmos até o Pai. E nesse caminho, cada um de nós tem uma marcha. Cada um tem um ritmo. Cada um tem um jeito de caminhar. Mas para todos, sem exceção, a marcha é uma luta. Para todos, sempre haverá o aguilhão, que é a dor, que é o estímulo que vai nos direcionar na verdadeira senda, no verdadeiro caminho. E Jesus nos compara às ovelhas. Então vamos tentar entender esse comparativo com as ovelhas. Vamos imaginar no campo um rebanho de ovelhas. As ovelhas estão espalhadas pelo campo. Então o que o pastor precisa fazer? Ele precisa recolher essas ovelhas ao aprisco. O aprisco é aquele cercado onde elas estarão protegidas. Só que o que acontece? As ovelhas estão espalhadas. Algumas já vão direto para esse cercado, para esse aprisco. Mas outras se perdem no campo, porque elas vão se espalhando. Então, o que o pastor precisa fazer? Ele precisa se utilizar do aguilhão. O aguilhão, que é uma haste com a ponteira de ferro, e com essa haste ele vai fazer o quê? Ele vai tocando aquelas ovelhas, porque só chamando elas não obedecem. Então ele precisa dessa haste com essa ponta para que ele possa ir encostando nelas, para que elas vão tomando o rumo e indo todas para o caminho correto. Algumas, só uma encostadinha é suficiente. Outras, ele precisa usar um pouquinho mais de força. Ele não está machucando elas. Ele só está mostrando que com a fala elas não estão obedecendo. Então ele precisa utilizar deste recurso, que elas vão sentir ali. Quando começarem a sentir um pouquinho de dor, elas vão obedecer e vão todas para aquele cercado para serem protegidas. E assim acontece conosco também. Muitos de nós nos perdemos, nos espalhamos no meio do caminho e nós precisamos desse aguilhão. Nós precisamos desse estímulo para que a gente volte para o caminho que nos leva ao caminho correto, ao lugar certo que é o nosso Pai. Então, alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar.
o excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamava explicação mais ampla, Jesus elucidou fraternalmente. Como é que Jesus elucidou? Ele trouxe uma história. Então, nesse momento, Jesus conta àqueles amigos que estão ali uma história, que diz assim: um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum, desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar, a asilar-se nos braços maternos. Então vejamos, esse anjo enviado por Deus, desde o início, está protegendo esse homem comum, que nesse momento ainda é uma criança, mas ele está ali, protegendo o tempo todo. Sem afastar-se do protegido, dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Então, vamos lá. Esse anjo estava com ele em todos os momentos da vida, em cada ensinamento, em cada momento de evolução. Imaginemos a criança que evolui, que começa a engatinhar, que começa a caminhar, que começa a falar, e esse anjo acompanhando esse ser em tempo integral. Afastava-o, hora a hora, de influências perniciosas ou mortíferas, de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte. Soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas, aos clarões do infinito bem, através de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Então esse anjo não permitia que espíritos inferiores se aproximassem desse homem. Ele estava ali para protegê-lo o tempo todo. E ele não permitia que esse homem caísse em tentações, caísse em pecado, como a gente diz, né? Então ele não permitia. Ele transmitia pensamentos, ele transmitia só fluidos bons para que esse homem não caísse em tentação. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conta salvou-o do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentam os pecadores. Que anjo bom esse, né? Estava ali o tempo inteiro. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria, atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-se-lhe à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando-o com maternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos do sono. Então esse anjo não permitia que esse homem sofresse nenhum ataque. Ele o acompanhava desde o amanhecer, todas as atividades do seu dia, até o anoitecer, e inclusive durante o sono, porque nós sabemos que durante o sono nós saímos do nosso corpo. E com quem nós vamos encontrar? Aí depende, né? Então esse anjo fazia com que o espírito desse homem se encontrasse apenas com seres mais iluminados, que as trevas não pudessem tomar conta dele. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou-o a selecionar as emoções. Quer dizer, esse anjo não permitiu nem que esse homem escolhesse o que sentir. Ele guiava, ele intuía, inclusive o que ele deveria sentir e todas as suas ações.
ajudou-o a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo, rumo à vida superior, e estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento num lar. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele, que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros, com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, isso é Jesus falando, é Jesus contando essa história. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei de amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou, revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Então, no primeiro desgosto, na primeira situação difícil que aconteceu na vida dele, o que ele fez? Culpou a Deus. Porque, afinal de contas, Deus não enviou ninguém para ajudá-lo. Por quê? Porque era um homem que não tinha fé. Que, por não enxergar aquele anjo que o estava ajudando, acreditou ter sido abandonado por Deus. Então, Jesus disse, ele gesticulou revoltado contra os céus. Ou seja, ele questionou a presença de Deus na vida dele. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado endurecido por excesso de regalias se convertesse em aflição. Então, quer dizer, veio um anjo superior, aquele que estava protegendo esse homem, e deu essa orientação, que ao primeiro dissabor da vida dele, isso fosse transformado em aflição. E naquele momento, na primeira situação difícil, aquele homem que não soube agradecer as bênçãos, aquele homem que sequer percebeu que estava recebendo todo o consolo e todo o apoio daquele anjo, entrou em um processo de aflição e de dor. E rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Então foi necessário que a aflição e que a dor aparecessem na vida para que ele pudesse ter fé, para que ele pudesse compreender que sim, que o Pai é nosso Criador e que ele nos coloca nessas situações para que nós possamos evoluir, que nós possamos compreender e aprender a viver. Finda a historieta, esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas emudecendo a servidora, dominada pela meditação que os sentimentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. Então esse é o capítulo aqui é o texto que nos traz sobre a questão da dor. E aí eu gostaria de retomar uma fala que Jesus fez lá no início do texto, que diz assim: o excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. O pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Será que nós podemos trazer esse parágrafo para o nosso dia a dia? De que forma nós podemos trazer esse ensinamento de Jesus para o nosso dia a dia? Quando nós temos em demasia, e vejam só, eu não estou falando apenas de coisas materiais, é também de coisas materiais.
Quando nós temos em demasia, será que nós damos o devido valor ao nosso próximo? Será que nós damos o devido valor àquilo que nós temos? Tem uma frase que diz, só dá valor quando perde. Acho que todo mundo já ouviu isso, né? Ah, só damos valor quando perdemos. Então, será que o ter em demasia não nos faz esquecer de agradecer, esquecer de valorizar? Nós estamos valorizando as nossas questões espirituais, as nossas questões morais? Estamos valorizando a nossa vida? A do próximo e a nossa? Então, isso fica como uma reflexão. É verdade ou não é que o conforto nos acomoda? Ele nos acomoda. E aqui eu vou usar a palavra conforto como uma questão mais genérica. Mas o conforto nos acomoda. É verdade ou não é que nós buscamos a casa espírita quando nós estamos precisando? E quando nós não estamos, o que é que nós fazemos? E aí eu vou falar de que pode ser a casa espírita porque nós estamos aqui. Nós buscamos a casa espírita. Mas eu falo da humanidade como um todo. É quem busca o culto evangélico, é quem busca a Igreja Católica. Quando é que existe essa busca? Quando existe uma dor. Quando existe um sofrimento. E então, quando não existe mais aquele sofrimento, então nós fazemos assim. Hoje acho que eu vou ficar em casa. Afinal, eu nem tô tão ruim assim. Então hoje eu vou ficar em casa. Hoje eu não preciso ir. É verdade ou não é que a gente faz isso? Tô falando por experiência própria. A gente faz isso. E quando nós não estamos assim, muito bem, e aí a gente vem para a casa espírita e a gente começa a se sentir melhor. E quando eu falo isso, eu quero dizer que a gente se sente melhor com a casa espírita, com o que a gente recebe na casa espírita, em conjunto com a medicina. Vocês já devem ter ouvido isso. A gente nunca abandona um tratamento que a gente está fazendo, porque a gente veio para a casa espírita e sentiu que aqueles fluidos nos fizeram bem. A gente não abandona o tratamento que a gente faz. Então, em conjunto, eu estou me sentindo bem. Nossa, como eu fiquei bem agora sim. Agora, quando eu tiver um pouquinho melhor, assim, ó, eu vou mais na casa espírita. Eu acho que eu até vou começar a estudar. De repente, até trabalhar. Sempre falta trabalhador. Aqui na casa espírita está sempre faltando trabalhador. Eu acho que eu vou ajudar. Mas, de repente, eu vou começar o ano que vem. Porque agora vem inverno, né? Então, agora vem inverno, daí eu acho que eu vou ficar em casa no aconchego do meu lar. E eu vou deixar para depois, quando começa a esquentar. Mas aí, como eu já tô bem, quando começa a esquentar, eu já esqueci de novo. Então, nós precisamos focar na nossa vida espiritual. Nós precisamos entender que a dor é necessária e que quando nós recebemos o consolo, o auxílio, o aconchego dos espíritos superiores, dos nossos amigos, dos anjos que estão conosco, nós precisamos seguir na luta. Nós não podemos abandonar, porque senão a dor vai voltar. Porque se nós não aprendemos pelo amor, nós aprendemos pela dor. É assim que funciona. Então, o Espiritismo nos ensina que a dor tem uma razão de ser. Ela é uma bênção evolutiva. Ela é considerada aquele aguilhão, aquela haste com a ponta de metal que vem para nos estimular a seguir em frente, que nos estimula a seguir no caminho do bem. A dor é um meio educativo e purificador. E aí nós temos o Espírito de Verdade e outros autores espirituais. Nós temos passagens do Evangelho segundo o Espiritismo que nos falam também sobre a dor. E ela é um recurso que vem para acelerar a nossa felicidade espiritual. É com ela que nós vamos acelerar a busca pela felicidade espiritual. Fazendo um parênteses aqui, nós não podemos ver a felicidade lá na frente. Nós precisamos, sim, ver ela lá na frente e seguir o caminho para alcançar. Mas esse caminho, ele não pode ser dolorido o tempo todo. Nós temos que vivenciar a felicidade durante o caminho. É assim que nós vamos atingir.
é vivenciando a felicidade durante o caminho, é agradecendo, é compreendendo que nós temos um anjo protetor que está conosco sempre. Para tirar a nossa dor? Não, mas para nos ajudar a suportar, a vivenciar, a entender aquela dor que nós estamos passando. Então a dor funciona como aparar arestas. Nós, como seres imperfeitos, precisamos dela para que a gente vá aparando as arestas. Em cada encarnação que nós viemos, nós vamos aparando um pouquinho, até chegarmos nessa verdadeira felicidade ou nessa busca ao Pai, seja como for que nós chamamos. E quais são as causas das nossas dores? Todos nós sabemos que trazemos questões de vidas passadas. Isso é fato. Mas também as nossas dores são causadas pelos vícios, pelos excessos, pelo egoísmo, pela forma como nós nos portamos nesta existência também. Precisamos levar isso em consideração. E temos também a dor física, que tem um propósito. A dor física tem o propósito de nos segurar, de nos parar. Porque se nós não tivéssemos nenhuma dor física, nós faríamos coisas que eu diria até que nós poderíamos perder a nossa existência um pouco antes do que o programado. Porque nós faríamos abusos. Quer ver um exemplo bem simples? Eu tenho uma dor de estômago. Tenho uma dor de estômago. Então tá. O que essa dor vai me segurar? Ela vai me segurar para alguns alimentos que não fazem bem. Ela vai me segurar talvez para aquele chimarrão que eu adoro, que eu tomo um monte todo dia, mas eu preciso segurar, porque senão essa dor vai piorar, vai se transformar, sei lá, numa dor pior. Isso é um exemplo muito simples, tá? É só para a gente tentar entender. E aí eu vou me controlar com essa alimentação, porque eu estou sentindo uma dor e eu preciso melhorar. Se eu não estivesse sentindo nada, só Deus sabe o que eu vou comer, quantidade que eu vou comer, aquela bebida, aquele... É isso ou não é? Aí nós abusamos. Então a dor vem para que a gente dê uma segurada. A gente dê uma segurada nos nossos abusos do dia a dia. E para finalizar, eu gostaria de deixar algumas reflexões. São algumas perguntas para que a gente possa voltar para os nossos lares pensando um pouco mais sobre essa questão. Como nós estamos lidando com a dor nas nossas vidas? Todos nós, porque todos aqui passam por dores, sejam físicas ou sejam emocionais. Como está a nossa fé? Será que a dor nos tira do caminho? Ou será que ela nos faz entender que temos sim a proteção divina e que precisamos ter fé, mesmo que seja invisível, mesmo que não estejamos enxergando? Como está a nossa crença naquele anjo que nos guia, que nos acompanha, que nos orienta? Nós entendemos e acreditamos de fato que nós temos um companheiro de jornada? E como nós estamos tratando o nosso Pai, o nosso Criador, quando nós temos uma dor? Será que estamos fazendo que nem aquele homem da história que Jesus contou, gesticulando e culpando? Ou será que nós entendemos que como nosso Pai, Ele quer o melhor para nós? Estamos aceitando e compreendendo que a dor é necessária na nossa vida? Então são só algumas perguntas, algumas reflexões. Não, a dor não é fácil, ela não é fácil para ninguém. Nem a dor física, nem a dor emocional. Ela não é fácil, mas nós precisamos acreditar no nosso Pai. E precisamos entender que se nós não tivéssemos a dor, nós faríamos como aquele homem que Jesus nos trouxe nesse ensinamento. Então é isso, a nossa explanação, a nossa reflexão da tarde de hoje. E eu gostaria de pedir então a todos vocês, para que a gente possa fazer o encerramento dessa atividade com uma prece. Convido a todos para fecharem levemente os olhos e tentar imaginar o seu anjo da guarda e agradecer a ele pela sua presença, agradecer por nunca nos abandonar,
por saber tudo sobre nós e saber o quanto nós precisamos da sua ajuda. Vamos agradecer ao nosso Pai, que está presente também nas nossas vidas o tempo todo, que conhece a cada um de nós, seus filhos, nos mínimos detalhes e sabe o que cada um de nós precisa para evoluir. Vamos aceitar a nossa vida, a nossa existência, a nossa dor. Mas vamos viver a cada dia com mais amorosidade, com mais paciência, fazendo com que fiquemos mais leves, mais alegres, mais felizes, mesmo com as pedras e as dificuldades que surgem no nosso caminho. E que agora possamos visualizar os nossos lares e deixar lá esses fluidos tão salutares que estamos recebendo. E que possamos voltar reflexivos, que possamos voltar melhor do que aqui chegamos. Fica conosco, querido Pai, e que assim seja.